Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 30 a seguir. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Você que não encontrou, apenas ouve. Preste atenção. Ide à aldeia que está de frente, ao entardecer achareis preso um jumento, que um homem nenhum ainda montou nele. Soltai-o e trazei-o. Versículo 31. E se alguém vos perguntar o que soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. Diga assim: o Senhor precisa dele. Levante as tuas mãos para cima. Pense em um parente, em um amigo. Pense em uma pessoa bem próxima de você que está amarrado, que está preso, mas que o Senhor vai mandar o anjo soltar agora. E você vai dizer assim: Satanás, perca as tuas forças na vida dessa pessoa, porque essa vida pertence ao Senhor. O Senhor precisa dele e vai usar nas mãos. Profetiza agora em nome de Jesus. Bate palma, dá glória a Deus bem forte para Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, queridos, diletos irmãos, que Deus nos abençoe de uma forma rica, poderosa e abundante. Nós estamos diante de um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sabemos que o domingo de Ramos é o domingo que antecede o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Sabemos que a partir da entrada triunfal de Jesus, as coisas começam a funilar, e Jesus agora começa a ser preparado para a via dolorosa. Jesus começa a ser preparado para enfrentar o Calvário. Mas a Bíblia nos mostra que antes da ceia, antes do Getsemane, antes do Gólgota, e antes, meu amigo e minha amiga, que a pedra seja rolada e que Jesus ressuscite ao terceiro dia, nós temos o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus. A Bíblia nos mostra que antes que Jesus entrasse em Jerusalém, ele para em uma aldeia um pouco antes e diz aos seus discípulos, ali no Monte das Oliveiras, que a aldeia que estava ali na frente haveria um homem com um jumentinho amarrado. E esse jumentinho que estava amarrado, nenhum outro homem subiu em cima dele. O que isso significa? Todo mundo aqui sabe que um animal, ele precisa ser adestrado. Um animal precisa ser preparado, amansado, para que alguém possa subir em cima dele. Eu já tive algumas oportunidades na roça onde se adestra animais, onde se adestra cavalos, e não é fácil você adestrar aquele animal, e há um processo. Mas a Bíblia diz que aquele jumentinho, ninguém subiu em cima dele. Era um burro brabo, era um jumentinho brabo. E a Bíblia diz que o Senhor disse para eles: se alguém disser para vocês o porquê está desamarrando esse jumento, porque aquele jumento com certeza ele estava ali amarrado para um propósito. E nós entendemos na Bíblia Sagrada que assim como Jonas
A Bíblia diz que Deus preparou ali uma baleia para o propósito, ou seja, um grande peixe. A gente fala baleia, mas a Bíblia não fala. Alguns estudiosos chamam de cachalote, outros de baleia, mas alguns estudiosos vão dizer que aquele peixe foi criado naquele momento apenas para aquele propósito, para salvar Jonas e o cuspir na praia. Assim esse jumento também foi criado para esse propósito. E assim todos nós, segundo Eclesiastes capítulo 3, também fomos criados para um propósito. A Bíblia diz que é um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo dos céus. Então a Bíblia diz que tudo que acontece debaixo dos céus não acontece em vão, não acontece por obra do acaso, mas acontece para que se cumpra a vontade de Deus. Assim foi com aquele cego de nascença. Alguém perguntou para aquele cego: por que ele é cego? Os pais pecaram? Ele nasceu em pecado? Jesus disse: não, ele não é cego não porque os pais pecaram, e nem porque nasceu em pecado. Ele é cego para que se manifeste a glória de Deus. Aqui eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que se sente vazio e que se sente sem propósito na vida. Eu quero dizer para você que a gnose, o desvaziamento do céu, Deus desvazia do céu e agora entra na terra. A Bíblia diz: o verbo se fez carne. A gnose de Deus, aleluia, mostra que nós, seres humanos, temos um valor. Somos pedras preciosas, somos pedras vivas, temos valor no mundo espiritual. Então nós não somos acaso. Nós mostramos na Bíblia que existe dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. E os dois reinos lutam pelo mesmo objetivo: alma. Cutuca o teu irmão, diga assim: alma. Os dois reinos, o reino da treva e o reino da luz, luta pelo mesmo objetivo: ganhar o máximo de alma possível. Então você, meu amigo e minha amiga, tem um grande valor. E o propósito de Deus na tua vida é ser ganhador de alma, é ser filho do reino de Deus. Jesus veio em resgate por mim e por você. E é necessário que nós como igreja também vamos por resgate da nossa casa, dos nossos vizinhos, da nossa família, da nossa cidade. Por isso Jesus disse que começa primeiro em Jerusalém, em Decápolis, em Samaria, aleluia, em todos os confins da terra. Mas a Bíblia diz que aquele jumentinho estava ali amarrado e nenhum homem subiu em cima dele. Isso simboliza a minha e a sua vida espiritual antes de conhecer a Jesus. E simboliza a nossa vida lá no mundo, porque lá no mundo nós não somos adestrados. Lá no mundo nós não aceitamos ninguém subir em cima de nós. É olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Você pisa no meu pé, eu piso no seu. Você cutuca meu olho, eu cutuco o seu. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, Ele é aquele que tem poder de entrar na minha, na sua vida, irmão, e adestrar o homem mais bravo. A Bíblia diz o quê? Só pode amarrar um valente quem é mais valente do que o outro. Só pode amarrar um valente quem é mais valente ainda. Tem homem lá que se julga bravo lá fora. Tem homem lá fora que se julga ser duro. Mas vai aqui um anúncio para você, que você pensa que o seu esposo é do coração duro. Não, não é não. Jesus pode aquebrantar o coração de pedra e dar um coração de carne. Se Ele não aceita ninguém, aleluia, subir, não se aceita ninguém adestrar, mas Jesus consegue subir, Jesus consegue adestrar, Jesus consegue fazer montaria no burro mais brabo que tem, irmão, no animal que nunca ninguém subiu em cima. É assim que Jesus faz. É Jesus falando que a graça dele vai alcançar o mais ignorante.
se a graça dele vai alcançar o mais duro, o mais ignorante, se a graça dele vai alcançar até um burro brabo, imagina a sua casa, a sua família, que já é conhecedor da palavra de Deus. A semente que foi plantada lá não vai morrer. A semente que foi plantada lá vai germinar e vai dar fruto em nome de Jesus Cristo. Quem assim acredita, levante a mão para cima e não glória a Deus bem forte para Jesus. E a Bíblia diz que o dono do burro vira para os discípulos e diz: o que vocês vão fazer com esse burro aí? Aí eles dizem assim: o Senhor precisa dele. Oh, glória a Deus. Satanás se julga dono do mundo. Satanás se julga dono das pessoas. A Bíblia diz que Satanás não aceita a derrota. Quando ele sai de um corpo, quando ele sai de uma pessoa, ele sai procurando lugares áridos e não encontrando, diz: voltarei para minha casa. Olha para você ver, minha casa, ou seja, ele é possessivo. Mas sabe por que ele fala minha casa? Porque está acostumado a fazer a vontade dele. Mas em nome de Jesus Cristo eu profetizo que o templo, que é a habitação e a morada do Espírito Santo, não vai ficar mais só lamentada, varrida e vazia, não. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai começar a morar lá dentro. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Satanás, quando voltar, não vai encontrar a casa vazia, vai encontrar a casa cheia do poder do Espírito Santo. Levante a mão para cima e não glória a Deus bem forte para Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que aqueles discípulos dizem: o mestre precisa dele, Jesus precisa dele, o Senhor precisa dele. Quando Deus tem uma obra de libertação, uma obra de milagre na vida de alguém, essa pessoa pode ter cativa, como o gadareno estava cativo, preso, algemado por legiões de demônios. Mas quando Jesus chegou lá, a Bíblia diz que aqueles demônios teve que prostrar, e aqueles demônios teve que sair, e entrou uma manada de porcos e precipitou sobre o precipício. Aquele homem ficou livre, perfeito juízo. Quando os discípulos disseram para aquele homem: o Senhor precisa dele, até Satanás tem que obedecer, até o diabo tem que obedecer e entender que ele perdeu. O diabo tem gente amarrada no toco. O diabo tem gente amarrada e preso no toco e dizendo: você não sai, você é meu. O diabo está dizendo: eu não solto. Mas quando vem o enviado de Deus, porque os discípulos eram enviados de Deus, e Deus vai começar a enviar homens e mulheres de Deus, aonde tem jumentinho amarrado, Deus vai começar a levar missionária, presbítero, Deus vai começar a levar diácono, homem, mulher de Deus, até a juventude, aonde tem jumentinho amarrado, e vai dizer: solta porque meu mestre precisa, solta porque Jesus precisa. Levante a mão para cima e dá glória a Deus bem forte, porque Deus vai começar a levantar pessoas dentro da tua casa. O teu marido vai pregar, a tua esposa vai cantar, os teus filhos vai servir na obra, o diabo vai ter que soltar. Todos assim, levante a mão para cima, para a glória a Deus. Jesus chegou para fazer uma entrada triunfal. Jesus chegou para mudar a história. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Levante a mão para cima, na glória. Deus está dando autoridade para discípulo aqui. Quem é discípulo? Quem é discípulo? Deus está dando autoridade para discípulo aqui. Se alguém falar por que está levando, diga: o Senhor mandou. Aleluia. Não se desespere diante da afronta. Não se desespere diante do levante espiritual. Não se desespere diante daquele que questiona, naquele que pergunta. Aleluia. Confia naquele que te enviou. Confia naquele que te deu a ordem. E diga: aleluia, o mestre mandou e precisa.
precisa da tua casa? Quantos pode declarar que Jesus precisa da tua família? Quantos pode declarar nessa noite? Levante a mão para cima e dá glória a Deus bem forte. Pode ser o burro mais bravo que tem, pode ser aquele que não tem adestramento. Você olha para essa pessoa, não tem jeito, não tem solução, não tem lado, só serve para dar coisa, só serve para morder, só serve para pular, não aceita nada, é bruto, é ignorante, não consegue ouvir, não consegue entender. Mas calma, o seu papel não é montar, o seu papel não é adestrar, o seu papel é pegar e levar até Jesus. O seu papel é mostrar o caminho, é levar, puxar e levar até Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos pegou e levou, porque Jesus disse assim: traga-o até a mim, traga-o até a mim. Aleluia. Quantos vai trazer a tua casa no jejum e na oração? Quantos vai trazer a tua família no joelho? Quantos vai trazer a tua família na palavra, na perseverança? Levante a mão para cima. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista dos seus. Leva diante de Jesus, porque o Senhor diz: aquele que chegar a mim, eu chegarei a vós. Chegai a mim, eu chegarei a vós. A Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Levante a mão para cima e não glória a Deus bem forte para Jesus. E os discípulos agora levam o jumentinho até Jesus. E a Bíblia diz que agora eles jogam vestes sobre o jumentinho. Irmão, isso aqui é poderoso, porque tem gente lá fora no mundo, tem gente lá fora que você olha para ele, ele está despido, ele está nu. A vergonha chegou dentro da casa dele, destruído, consumido, acabado pelos vícios, pelas drogas, pelo engano, pela mentira. Mas a Bíblia nos mostra que aquele jumentinho foi vestido. E o Senhor está falando para mim, para você, que tem vestes novas para mim, para você. O Senhor está falando que Ele tem vestes novas para a tua casa. O Senhor está falando que Ele tem vestes novas para aquele filho seu que se vestiu de sangue, que se vestiu de vaidade, que se vestiu do crime, que se vestiu do tráfico, que se vestiu da prostituição, que se vestiu com as vestes do mundo. Mas o Senhor está falando: eu tenho um ninho novo para ele, tenho veste nova para ela. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo comeu junto com os porcos, mas quando voltou para a casa do pai, o pai disse: estava perdido, mas foi achado. A Bíblia diz que o pai, aleluia, colocou vestes novas, colocou um anel no dedo e deu uma festa. Levante a mão para cima, porque vai ter hosana, aleluia, nas alturas, vai ter paz no céu e vai ter glória a Deus na terra, vai ter louvor e adoração, vai ter festa, porque uma alma se converteu ao Senhor, porque uma alma se converteu ao Senhor. Levante a mão para cima e dá glória a Deus bem forte para Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus faz aquela entrada triunfal, os fariseus questionam os discípulos e mandam Jesus calar a boca dos discípulos. Jesus, cala a boca dos seus discípulos. E Jesus disse: se eles calarem a boca, se eles fecharem a boca, as pedras vão clamar. Oh glória, oh aleluia. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? O dia que a igreja deixar de pregar a salvação, o dia que a igreja deixar de pregar que Jesus vive, o dia que a igreja deixar, aleluia, de pregar, aleluia, que Ele reina, que Ele é Senhor, Deus vai pegar do monturo, Deus vai pegar das pedras, Deus vai pegar o desviado, Deus vai pegar o drogado, Deus vai pegar
diabo também queria proclamar que Jesus é. Aquela jovem adivinha diz: olha, ouve estes jovens, porque eles falam do Deus vivo. E ele disse: cala tua boca, Satanás, porque a boca de Deus, porque Deus não precisa ser louvado pela tua boca, boca de engano, de mentira. Aleluia, porque Deus tem os fiéis adoradores dele. Jesus tem os seus escolhidos para glorificar o nome dele. Cadê os escolhidos de Deus? Cadê os escolhidos de Deus que sabem que o Senhor ainda fará uma entrada triunfal na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família? Que o Senhor não deixou, que o Senhor não esqueceu de você, não esqueceu da tua casa. É como aquele carcereiro, que a Bíblia diz que através da adoração de Paulo e Silas, a cadeia se rompeu e ele ia enfiar a espada nele. Mas Paulo disse assim: não faça isso, porque estamos todos aqui. E ele disse: crê no Senhor, aleluia, e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem creu no Senhor e foi salvo ele e a sua casa. Levante a mão para cima, porque se você receber Jesus, Jesus também vai derramar o azeite dele dentro da tua casa. Se você receber Jesus, você vai ser botija, vai transbordar para os rachos. Fecha a porta da tua casa e começa a deitar azeite, porque o Espírito de Deus vai encher os vasos. E a Bíblia diz que Jesus subiu em cima do jumentinho, e o jumentinho brabo não pulou, o jumentinho brabo não deu coice, o jumentinho brabo que nunca foi montado, aleluia, nenhum homem subiu em cima dele, não mordeu. O jumentinho brabo, aleluia, recebeu Jesus e aceitou Jesus de todo o coração. Levante a mão para cima e dá glória a Deus. Porque tem crente que não aceita Jesus de todo o coração. Tem crente ainda rancoroso, tem crente ainda orgulhoso, tem crente ainda que dá coisa, tem crente ainda que morde, tem crente que ainda não aceita ser destrado pela palavra. Mas Jesus disse: vocês limpam e limpam pela palavra que vos tenho dito. Quem tem recebido a palavra de Deus que abesta, quem tem recebido a palavra de Deus que amansa, quem tem recebido a palavra de Deus que domina o homem. Quantos têm sido dominados pela palavra de Deus? Porque o Senhor diz: despoje do velho homem, revestir de uma nova criatura. Aleluia. O velho homem não pode estar aí dentro mais. Jesus te fez uma nova criatura, aleluia, para louvor e honra do nome dele. Levante a mão para cima e dá glória a Deus bem forte. Nesse domingo de Ramos, eu quero profetizar que Jesus faça uma entrada triunfal na tua história, na tua casa, na tua família. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Jesus entra em Jerusalém, ali mesmo nas portas, nos portões de Jerusalém, Jesus olha para aquela cidade e dá um suspiro tão fundo, tão profundo, dizendo: ah, Jerusalém, se tu soubesse quem entra e adentra as tuas portas, hoje mesmo eu te vestiria. Hoje mesmo a tua paz seria perpétua, se perpetuaria para sempre. Irmãos, e que mostra que Deus tem pressa de mim, Deus tem pressa de ti. Isso mostra que Deus tem pressa da nossa casa. Isso mostra que a salvação, irmãos, é a única coisa que Deus permite que nós pregamos em tempo e fora de tempo. Porque a Bíblia diz que é um tempo determinado para tudo. Mas a Bíblia diz que o Evangelho, a pregação, a palavra da salvação tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Ah, Jerusalém, se tu soubesse quem adentra as tuas portas, hoje mesmo eu te vestiria, e hoje mesmo eu habitaria no meio de vocês e faria a tua paz perpétua. Quem recebeu Jesus? Quem recebeu Jesus? Porque Ele te vestiu, Ele pousa e mora dentro de você, e a tua paz é perpétua, porque você recebeu o reino de Deus dentro de você. O reino de Deus não é físico, o reino do domínio de Deus não é físico, não é territorial, não. O reino de Deus cresce dentro dos corações dos homens.
Quantos recebeu o Pai? Quando recebeu o Filho? Quando recebeu o Espírito Santo? Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei um outro paracleto, um outro consolador, para que onde estiver estarei de vós contigo. Aleluia. O Senhor está falando para mim e para você, que Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Jesus já preparou um lugar na minha e na sua vida. Jesus já preparou um lugar no meu e no seu coração. Jesus já preparou um lugar dentro da minha e na tua casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Todos assim que levanta a mão para cima, glória a Deus, bem forte para Jesus. E a Bíblia diz que aqueles homens não entenderam o dia da visitação. Jesus disse: vocês não entenderam porque está encoberto diante dos vossos olhos o dia da sua visitação. Mas chegará um dia que o pranto, o choro, aleluia, será muito grande, porque esta cidade será sitiada, e os seus muros serão derrubados, os seus portões serão queimados. Jerusalém, aleluia, depois de Cristo, no ano 70, a Bíblia diz, aleluia, que o general Tito agora cerca Jerusalém e coloca fogo em Jerusalém. E a Bíblia diz: ai das crianças naquele dia, ai das grávidas naquele dia, orai para que não sejais em dia de inverno, que muitos tenderão subir nos telhados, mas não teria mais jeito, não teria mais como. Mas o Senhor está falando para mim e para você: mas nós, aqueles que recebemos Jesus, aquele que recebeu Ele não como um libertador político, porque muitos estavam ali pensando que Ele era o libertador de Roma, libertador do Império Romano. Mas Jesus não veio para libertar de império da terra. Jesus não veio te libertar de império do homem, de domínio do homem. Jesus vem nos libertar do império das trevas, do domínio do diabo, do império do pecado. Levante a mão para cima, porque Jesus já quebrou com as correntes espirituais. Ele já tirou o jumentinho do pedaço do pau. Jesus já desligou você da prisão espiritual e já está desfilando com você, aleluia, na estrada, aleluia, do júbilo, da adoração e do louvor. Levante a mão para cima. Quem vai adorando a Jesus? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de ir. Se você não vai, não me impeça de ir. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. O caminho é de tecidos, o caminho é de ramos e de louvor, porque nós sabemos que o Salvador entrou, que o Salvador agora está aqui. A Bíblia diz lá nos Salmos, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus, o Rei da Glória. Levante a mão para cima e dai glória a Deus, igreja. Fique em pé. Vamos fazer um minuto de oração, para que nós possamos sair deste domingo de Ramos com a certeza do nosso milagre, com a certeza da bênção de Deus para as nossas vidas.